E hoje nós vamos falar de um assunto que é delicado, mas que nos acompanha todo dia. Hoje nós vamos falar do perdão. Vocês vão abrir Mateus capítulo 18, versículo 21. Amém? Todo mundo achou? Jesus estava sentado com os apóstolos, conversando, e Pedro fez uma pergunta para ele, né? Pedro falou assim para Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí Jesus conta uma parábola, que é a parábola do vassalo, né? Que Jesus conta assim: por isso o reino de Deus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: serve-o mal, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes até que pagassem toda a sua dívida. Palavra do Senhor. Essa parábola aqui, Jesus, quando conta essa parábola, para vocês terem uma noção de referência mais ou menos de dinheiro, o que ele devia, em torno de 10.000 talentos, corresponde mais ou menos a 120 milhões de reais. Era o que ele devia ao Senhor. O companheiro que devia a ele devia 100 denários, mais ou menos 240 reais. Então ele devia 120 milhões de reais, foi perdoado e não perdoou o companheiro dele que devia 240 reais. Essa parábola aqui, ele tem um sentido. Quando Jesus conta essa parábola para Pedro, ele quer dizer: Pedro, você me perguntou quantas vezes você tem que perdoar? E eu te falo que não é só uma vez, mas até 70 vezes 7. Eu quero te dizer que essa dívida que ele teve com o Senhor, essa dívida é a dívida que nós temos com Deus. É uma dívida impagável. Impagável. Nós não vamos conseguir pagar a Deus nunca a dívida que temos com Ele. Porque Ele nos perdoa todos os dias. Todos os minutos. E a gente não tem nenhuma gota de tolerância com alguém que pisou no meu pé. Então, o objetivo dessa parábola é nos alertar para um Deus que é absolutamente amor e misericórdia. Lá no Antigo Testamento, depois vocês podem ler isso, quando Moisés estava lá naquela luta com o povo, né, que o povo peca mais uma vez, e Moisés vai diante de Deus mais uma vez pedir, Deus fala com Moisés: Moisés, eu os perdoo pela minha misericórdia, é pela minha bondade. Os pensamentos de Deus, os sentimentos de Deus não são os nossos, por isso é tão diferente tudo isso. Bem, me encanta muito a sabedoria como Jesus coloca as coisas. Por quê? Cada vez que Jesus vem nos trazer uma proposta, Ele sempre vem nos abrir, falar assim: tome a consciência. Então tome a consciência que vocês estão aqui a caminho da casa do Pai. Então o tempo de vocês aqui tudo é muito curtinho, o nosso tempo é muito curtinho. Então agora eu quero que vocês venham lá em Mateus, capítulo 5, versículo 25. Jesus fala assim: entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas preso em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Quando a gente lê isso, a gente acha que Jesus está querendo, vai ter um juiz que vai nos condenar profundamente.
Quando Jesus coloca isso, entra em acordo enquanto você está a caminho. Eu quero tentar discutir com vocês hoje 3 dimensões do perdão. E essa é a primeira dimensão que eu quero discutir com vocês, que é a dimensão de se perdoar. Então, primeiro nós precisamos de nos perdoar. Depois temos que perdoar a Deus para depois perdoar o irmão. Senão nós não chegamos lá não. Então, quando Jesus fala aqui, enquanto você está a caminho, quer dizer, enquanto eu tive um projeto de amor para a sua vida, sonhei com você, coloquei o seu nome, fiz um projeto para a sua vida, te coloquei aqui. Mas você não se aceita. Como é que nós vamos fazer? Você não gosta do seu nome, você não gosta do seu cabelo, você não gosta do seu corpo. Você não aceita o lugar que você nasceu, de onde que você veio, os pais que você tem. Você não aceita a sua história de vida. Reconcilie com você. Porque se você não se reconciliar com você, você não vai conseguir caminhar. Esse juiz que ele fala é o nosso superego. Vocês vão ser colocados, vão caminhar com coisas que vão impedir vocês de andar. Então reconciliem com vocês. Tomem consciência quem vocês são. Eu vim para dizer que nós somos filhos de Deus. Foi isso que Jesus veio falar. Será que vocês despertam a consciência que são filhos? Amados, hein? Não é qualquer filho, não. Amado de Deus. E que ele tem um projeto, uma história. Fala, mas se eu tivesse nascido em tal época, com tal pessoa, com tal família, minha vida seria diferente. Mentira. Em qualquer momento que a gente nascesse, a gente seria e passaria por coisas que a gente não gostaria de passar. Mas como é cômodo eu colocar a minha infelicidade ou a minha incapacidade de andar no outro. Sabe por que eu sou assim, toda infeliz, não ando? Porque meu pai fez isso comigo. Toma jeito na vida, povo de Deus. Toma responsabilidade pela vida que Deus te deu. Reconcilie com a sua vida, com a sua história e caminhe. Porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Porque senão nós vamos ficar presos no medo. Nós vamos ficar presos em situações que não vão nos deixar andar. Então é mais fácil colocar a culpa no outro. Claro, eu sou sempre a vítima. E assim eu não ando. Ele fala, reconcilie. Reconcilie com você e com a sua história. Porque senão você não chegará a lugar nenhum. Aceite toda reconciliação. Todo perdão implica em reconciliação. Se vocês só irão se aceitar se vocês aceitarem o corpo que vocês têm. E nós nunca vivemos uma neurose tão louca igual nós estamos vivendo. Vocês não têm noção do que nós pediatras estamos passando no consultório. Com tanto adolescente anorético, bulímico, vocês não têm noção. Deprimidas, meninas que chegam no consultório curvadas, que eu falo, quando você está com alguma dor, não, tipo, eu estou de barriga. Eu falei, aonde, criatura, que tem uma barriga aí? Estamos escravos. Escravos. Libertem-se. Se perdoem. Vamos caminhar com uma outra visão. É preciso se reconciliar. Pega a sua história de vida e toma jeito com ela. Olha, é tão comum. Às vezes, a gente tem tão pouca consciência dessas coisas, que não é incomum isso que eu vou contar para vocês. Pessoas que às vezes na adolescência, ou muito jovem, faz aborto. Depois se arrepende, vem à igreja, conversa com o padre e recebe o perdão. Mas essa pessoa não se perdoa. Aí ela tem a oportunidade, casa, não consegue ter filho. E fala, sabe por que eu não tenho filho? Porque Deus está me castigando. Tira o Deus que castiga da vida de vocês, ou vocês nunca entenderão o que é amor de Deus. Deus não castiga. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E vocês tomem consciência disso. Então a gente tem que aprender que se eu pego a caneta daqui para cá, isso terá uma consequência. E é importante a gente ter essa consequência, que nós estamos vivendo numa sociedade onde, tudo posso, eu vou fazer isso. Se não der certo, tudo bem. 2 famílias foram me procurar com jovens de 14 anos grávidos. Filó, eles estão querendo mudar o horário para trabalhar. O meu menino de 14 anos quer trabalhar. Falei, parabéns, isso mesmo. Agora tem que saber quanto custa um filho. Isso mesmo, parabéns. E ela também quanto que amamenta. Então, agora eles estudam de noite. Isso mesmo, parabéns. Ela tem que amamentar o dia inteiro, ela tem que virar mãe, tem que amadurecer e virar gente. Porque senão ela vai ter o segundo de um outro marido, o terceiro de um outro, o quarto de um outro, vocês põem todos dentro de casa e adotam. Está tudo errado.
Então ensina para o filho que se ele pegar o carrinho aqui e pôr ali, terá uma consequência. E vocês assim com a vida de vocês. Para de colocar a responsabilidade da vida de vocês na mão do outro, é sua. Então o quanto que é difícil a gente reconciliar e perceber que a gente erra. Nós erramos. E é preciso falar, errei. Por quanto que é difícil a gente aceitar que dentro de nós não temos só esse lado que vem para a igreja buscar Jesus. Nós temos a nossa inveja dentro do coração, nós temos a nossa ira, nós temos vontade de matar os outros, não tem? Mas eles falam, vou matar fulano. Já não mata porque acredita em Jesus, né? Mas tem vontade. Às vezes a gente tem vontade de pôr o pé na frente para o outro cair. Mas a gente admite isso? A gente admite os nossos vícios? As nossas loucuras? Admitimos? Enquanto a gente não admiti-las, nós não conseguiremos caminhar. Por isso que Jesus fala que aí nós seremos presos. A prisão é porque se a gente, tudo que está no inconsciente, não será trabalhado. Então, como que a gente tem dificuldade de nos conhecer? Imagina, se eu sou uma pessoa que penso, que olha aquela bolsa, ele fala, mas eu quero essa bolsa de presente para mim. Estou com uma inveja dela que ela tem essa bolsa. Então, todas as vezes que vocês conhecerem vocês e perceberem que aquele sentimento está errado, não está mais de coerência com o Espírito Santo de Deus, apresenta para Jesus e fala, Gê, senta aqui. Esse negócio que eu estou sentindo está errado. Trabalha isso em mim e Ele poderá te transformar. Mas se você se sentir perfeita, tudo certo, Ele vai trabalhar o quê? Nada. E aí nós vamos ter situações na nossa vida que a gente não compreende. E a gente vai chegar num momento que a gente já está tão dilacerado, tão rasgado na nossa vida, que não há jeito de consertar. E eu começo a sentir dor na cabeça, dor na perna, dor na barriga, eu tenho dor em tanto quanto é canto, que eu já não acho mais solução. Ou então a turma se cisma de operar. Cada hora opera uma coisa e nada acha aquele buraco, porque está na alma. Então o quanto que é importante a gente parar e nos conhecermos. Porque Jesus quer nos dar uma consciência muito aberta de falar, vocês são filhos de Deus, vocês estão em caminhada. Você quer ser melhor? Então eu posso te fazer melhor. Se você quiser. Eu posso fazer você ser uma pessoa diferente, você quer? Me apresenta que eu transformo. Mas se a gente não tiver a consciência disso. Então durante o dia, quantos sentimentos esquisitos a gente tem? Às vezes a gente fica irritado. Isso é um treinamento tão interessante, que vocês não têm noção do que é um CTI pela manhã. Vocês não têm noção. Pressão igual não há como ter. É só estar dentro de uma panela de pressão. E aí, de repente, é tanta coisa ao mesmo tempo, que às vezes eu me vejo irritada. Aí eu paro e falo assim, Jesus, me lembra aqui mesmo, vamos voltar atrás. Eu irritei por causa de quê mesmo? Não tem sentido. E aí, se você para e vai avaliando seus sentimentos e pedindo, Ele pode transformar. E o quanto que é difícil a gente assumir que a gente erra. Não é assim? Erra com o outro. E a dificuldade que a gente tem de chegar e falar assim, aqui você me desculpa. Fala, eu morro, mas eu não peço desculpa de jeito nenhum. Imagina, se eu vou chegar perto de alguém e falar, eu não podia ter feito isso com você. Mas a gente faz. Mas a gente também tem a capacidade de pedir perdão por isso. E o outro terá a liberdade de perdoar ou não, não é assim? Porque as pessoas são livres. Eu não posso obrigá-las. E aí Jesus vem e continua falando aqui, olha, tudo em Mateus. Jesus fala assim, se estás, isso no capítulo, ainda em Mateus 5, versículo 23. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então agora nós vamos falar de perdoar o próximo. Perdoar aquele que está ao meu lado. Vocês acham que pode existir comunidade sem perdão? Não. Por senão não poderia existir casamento, não é? Porque tem que perdoar todo dia. Tem que amar todo dia. Como é que existiria uma família sem perdão? Não tem jeito. Uma família é uma comunidade. Não é? Eu tenho que perdoar todo dia. Eu tenho que assentar com o outro e falar, olha, isso que eu fiz, eu não precisava ter respondido você desse jeito. Você me desculpa. Eu não estou falando só desse tipo de perdão, mas eu estou falando daquele perdão de coisas que acontecem que transformam a sua vida.
Pessoas que fazem coisas com você que te mudam o rumo da sua vida. Mas nós temos um só mestre, não é? Um só Senhor, um só guia, não é? Um só orientador, que nos deixou lições maravilhosas, que nos ensinou a rezar o Pai Nosso. E a quinta coisa que a gente pede no Pai Nosso é o quê? Perdoai as nossas ofensas, assim como a quem nos tem ofendido. A gente reza. E Jesus na cruz falou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, às vezes a gente convive com pessoas que têm o prazer de querer te destruir. Vocês não conhecem gente assim, não? Olha para você e fala: menino, mas a pessoa, ela tem a tendência de querer te destruir. Mas a gente tem que olhar para ela com outro olhar. Porque se a gente tivesse uma caminhada e já soubesse quem nós somos, que nós temos o refúgio dentro de nós, e que independente do que vocês falarem a meu respeito, só Ele sabe quem eu sou, não é assim? E eu tenho consciência de que eu sou. Jesus foi chamado de beberrão, né? De farrista, de glutão, né? Mas Ele sabia quem Ele era, não é? E as pessoas às vezes te agridem de uma forma, porque às vezes é a única forma que ela tem de se sentir superior. Ela só consegue se sentir bem se ela destruir o outro, porque nem ela sabe quem ela é. Então, quando alguém nos faz um mal, Jesus falou o que a gente tem que fazer. Vamos lá em Mateus 5, continua lá. Jesus disse assim: não resistais ao mal. Não resistais ao mal. E às vezes a gente quer pagar o mal com o mal, e isso não vai nos levar a lugar algum. Já dizem, eu leio tanta coisa que eu não consigo guardar o nome de santo autor, que o mal tem várias formas, mas só existe uma forma do bem, do amor. Quem é? É Jesus. Só Ele. Então não resistais ao mal. Responda o mal com o bem. É fácil fazer isso? Não. Não é. Não é fácil. Não é fácil perdoar quem te ofende, quem te olha torto, quem te é indiferente. Não é bom. Alguém que só tem crítica pesada. Alguém que matou quem se amava. Mas não é fácil. Não é fácil. Mas a gente precisa apresentar essas coisas ao Senhor. Falar: Jesus, eu fiz tudo errado, né? Eu não consigo perdoar de jeito nenhum, né? Mas o Senhor, com a sua graça, pode trabalhar isso em mim. Né? Quando a gente pensa naquilo que nos aconteceu e permite o sentimento aflorar para que Deus possa ir trabalhando. Não tentem sublimar isso. Se você me fez mal e eu passo perto dela, meu coração dispara, eu fico gelada, eu não quero me lembrar disso, é situação de que a ferida é muito aberta. Quem que é o nosso bálsamo? Quem pode nos ajudar? É Jesus. É só Ele que pode. E às vezes a gente encaminhada, a gente erra todo dia, peca todo dia. Jesus já melhorou demais, vocês não têm noção da minha braveza. Eu sou muito brava, não parece não, mas sou brava. Porque Jesus já me amansou muito. Então há uns anos atrás, há muitos anos atrás, sei lá quantos anos, deve ter mais de 10 anos, só a Santa Casa e mais um hospital em Belo Horizonte tinham conseguido um aparelho que era uma fortuna, que chamava ventilação de alta frequência. E quem mexia nesses aparelhos era só a coordenação do CTI. Porque era um aparelho muito caro e porque era complicado colocar um bebê naquilo. A gente só usava em pacientes gravíssimos, que era a última chance de recuperar esses meninos. E os meninos não respiravam, eles vibravam. Pra vocês terem noção, eles respiravam 300 vezes por minuto. Eles vibravam. Então tinha todo um ritual para pôr um menino nesse processo. Muito bem. Estava eu na chefia do final de semana, colocando o bebê mais grave do CTI, lá são 18 leitos, eu fiquei por conta do mais grave. Muito bem. O telefone tocou, falou: Filó, era uma colega de um CTI, que precisava de transferir o menino para Santa Casa. Ô Filó, estou com um menino que assim, que só a Santa Casa tem condição de resolver esse problema. Tudo bem, falei: oh, tudo bem, eu vou ter a vaga, não tenho a vaga ainda, vou dar alta, e como o menino está assistido, nós combinamos o horário de vir, tudo bem? Porque eu estou colocando o bebê em alta frequência, o CTI está um caos, eu estou com o mais grave dos graves. Então, eu não tenho condição de recebê-lo agora. Não, tudo bem, o neném está assistido, e assim que possível você transfere. Então, quando tudo estiver pronto aqui, tudo pronto aí, nós comunicamos. Não ficou claro? Para mim ficou claríssimo, né? Estou eu lá cuidando do meu pequenininho de 1,5 kg.
Quando chega a funcionária da faxina, falou assim comigo, ô doutora Filó, ela era calma assim. Falei, diga, Lúcia, sabe aquele menino que só deu vaga? Falei, sei. Está lá na portaria com oxigênio, acabou, está morrendo. Falei, misericórdia, Senhor. O que faz? Falei, o que faz? Sobe. Não tinha lugar para deitar, gente, porque CTI não existe cama vazia. Não existe. Não existe lugar para deitar. Cada um com sua cama. Aí vocês não têm noção da minha braveza. Tudo bem. Eu tinha que resolver o problema. O menininho que estava para sair de alta, peguei uma enfermeira, sentei o menino nela, que assim a gente é prático. Aí faz um mutirão. Os outros ficam desassistidos. Isso é uma loucura, vocês não têm noção. Vocês imaginam que pressão que é isso. E arruma tudo, vira aquela confusão e admite. Eu tinha que dar oxigênio para o outro, porque ele estava morrendo lá embaixo. Nesse momento, a médica liga, coitada. Não foi uma boa hora, porque eu fui muito brava. Né? Eu falei com ela, eu falei, mas não é possível, o que nós conversamos, não tem nem meia hora atrás. Você não tem noção que a sua responsabilidade vai do momento que o menino sai daí até ele deitar no meu leito aqui. Isso pode custar a vida dele. E se custar a vida desse menino, quem vai te dar problema sou eu. Sou muito brava. E aí briguei, falei isso mesmo. Eu podia ter falado as mesmas coisas de um jeito diferente. Muito bem. Nessas alturas, conseguimos resolver tudo. E até hoje eu fico rindo dessa história, porque de repente eu dei conta que Jesus tinha sumido. Falei, ô Jesus, eu fiquei tão bravo que você sumiu. Mas também não sumiu não, porque eu acho que você assumiu o menino da alta frequência para mim, porque eu não tinha tempo de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Bem, fato é que quando à noite eu cheguei em casa e fui rezar, que ele me incomodou profundamente, falei, não precisa me olhar não, Jesus, fiz tudo errado, não podia ter feito isso, porque afinal de contas, eu já tenho uma caminhada com você, eu não podia ter feito isso. Mas fiz, errei, agora o jeito é tentar resolver a história, eu vou ter que ir atrás e pedir desculpa. Agora vai ser, presta atenção, ela fez tudo errado e eu vou ter que ir lá pedir desculpa, tá certo, irei pedir desculpas. E nessa semana a gente ia para um congresso brasileiro de CTI, no congresso, encontrei com essa médica, falei com ela que eu iria me desculpar. Vim cá para te pedir perdão mesmo que eu errei, né? Não precisava ter falado daquela forma com você. Então, gostaria que você me desculpasse. Ela falou comigo assim, eu não te desculpo, Filó. Falei, é um direito seu. Mas eu fiz o meu papel de te pedir desculpas. Então, cada vez que eu escuto esse trecho, eu falo, Jesus aqui, ó, eu apresentei no altar. Eu já fui lá pedir perdão, mas ela não quer perdoar. É um direito dela, ela ficou muito magoada. E ela não tirou a razão, né? Ficou magoada comigo, mas a situação foi delicadíssima, vocês não têm noção. Claro, entre mortos e feridos, todos vivos no final das contas, mas isso custou muito, principalmente para mim que estava na coordenação de tudo, né? O que eu estou querendo dizer para vocês é como é que a gente, na nossa caminhada, a gente vai e volta. E o quanto é difícil esse exercício do perdão de todo dia. O quanto é difícil a gente olhar para o outro com olhar de misericórdia. Mas eu quero dizer a vocês, que se vocês não forem misericordiosos com vocês, vocês não serão com o próximo. Se vocês não se amarem, vocês não serão capazes de amar o outro. Se vocês forem muito rígidos com vocês, vocês serão rígidos demais com o outro. E a gente às vezes tem que permitir que eu erro, que eu falho, que eu também às vezes não estou num bom dia ou num bom momento. Então, cuidado com a forma como a gente julga. Jesus não nos deu esse direito de julgar. Porque às vezes a gente não tem a menor delicadeza, a menor noção e fazemos, às vezes, censuras pesadas e a gente não sabe o que a gente está fazendo ou falando. Então, a importância da gente avaliar como é que eu estou encaminhada com meu irmão. Se eu tomo a consciência de que eu estou aqui por um tempo muito curto, eu vou querer caminhar mais rapidamente, perdoar mais rapidamente. Sabe por quê? Porque a gente não levará nada daqui. E Jean-Yves Leloup fala que o nosso caixão pesa, porque são o peso das palavras que a gente não diz. Como é difícil às vezes reconhecer o nosso erro. Como é difícil reconhecer o limite do irmão. Fala, não, tem que olhar com olhar de misericórdia, porque ele foi ferido. Ele não teve a oportunidade que eu tenho hoje de ouvir a palavra de Deus que fala, perdoa. E eu quero dizer a vocês que se vocês tiverem rancor no coração de vocês, ódio, mágoa, isso funciona igual um câncer.
Fica gotejando todo dia, porque faz mal para você que tem. Não faz mal para você, para mim que você sente esse ódio. Mas faz mal para você. Você dá o direito ao outro, tamanho poder ao outro na sua vida, que cada vez que você lembra dele, você remói de ódio. Liberta o outro. Perdoar significa libertar. Liberta, solta, desprende, deixa aí. Quer ir embora, vá. Vá. Liberte o outro daquilo que ele fez na sua vida, porque isso vai te trazer muito mal. Vamos tentar ser mais doce na vida. Jesus que era doce. Vamos tentar. Tem gente que levanta de manhã só para destilar veneno, não é assim? Cada palavra que solta, não solta um veneno? Nós não podemos sair semeando veneno. Olha o que mais que Jesus fala aqui em Mateus. Logo depois que nós lemos aqui, não resistais ao mal, Jesus fala, é Mateus 5, versículo 38 ainda, 39. Ele fala, não resistais ao mal, se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar-lhe a túnica, cede-lhe também a capa. Porque isso aqui Jesus pegou a jurisdição judaica na época, onde a única coisa que não podia ser retirado do outro era a capa. Porque era o que cobria a pessoa. Era a única coisa que não podia ser retirado do outro. Então ele fala, dê tudo. Confia na providência e na misericórdia de Deus. Mas a gente, como a gente tem dificuldade em se abandonar e ter a consciência do amor do Pai. Às vezes a gente tem muita dificuldade nisso. A gente não consegue aceitar que Deus cuida. Porque nós temos muita dificuldade de aceitar que Deus ama a todos, não é? Inclusive, aquele pior assassino, Deus ama igualmente a você, a mim. Ele ama, são todos filhos. Todos filhos. Ele não ama o que ele fez, mas o ama como pessoa, como criação dele, como criatura dele. Mas como é difícil a gente compreender essa dimensão do perdão. De como é que é a minha postura. A gente tem coragem de vir pedir a Deus perdão, mas eu estou tão magoado com fulano que eu não perdoo fulano. Cuidado. Nós estamos voltando para a casa do Pai. E se a gente pensar muito bem, cada dia que a gente vive falta menos um, não é? A gente não pensa nisso. E uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que o fato de eu trabalhar em CTI, lidar com a morte todo dia, ela me fez viver melhor. Mas muito melhor que vocês imaginam. Porque eu sempre imagino, quando eu levanto, que aquele pode ser meu último dia. Pode ser minha última chance. Pode ser minha última pregação com vocês. Não pode? Pode. Mas a gente não tem essa consciência. Então as pessoas que vocês encontrarem naquele dia, conviva com ela como se fosse a última coisa que você fosse fazer. Fale aquilo que você pensa a respeito dela. Dê um abraço direito, converse, fale com o outro que ele representa para você. A gente não faz isso. Fala, amanhã eu falo. Amanhã você morreu, ele morreu, foi por isso mesmo. Fala. Abraça mais. Conversa mais. Seja menos problemático. Tem gente que se ofende por qualquer coisa. Vamos ser mais abertos, mais flexíveis. Não é? Vamos viver de um outro jeito. Deus nos acompanha, Deus toma conta de cada um de nós. Somos todos irmãos. Uns já têm uma caminhada, outros têm outra. Ninguém dá aquilo que não é capaz de dar. E eu tenho ficado muito incomodado com a falta de gratuidade. Porque hoje em dia eu só faço alguma coisa por outro se o outro me der em dinheiro. Eu tenho ficado muito incomodada com isso. Fico incomodada com isso até no salão de beleza. Porque se você está pintando o cabelo e fazendo o pé e você tem que lavar a cabeça, ninguém te oferece um chinelo. Porque você não vai dar gorjeta, né? Olha que triste. A questão da gratuidade. Como é que a gente não cuida do outro? Ah, não vou fazer nada por ela, ela nunca fez nada por mim. Então por que eu vou perdoá-la? Eu não, ela fez isso comigo, quero mais que ela machuque também. Não foi isso que Jesus mandou? Se a gente está aqui e professa que Jesus é o Senhor, a lei da nossa vida significa amor. E a gente tem que levantar todos os dias dispostos a amar. Porque aí Jesus falou, se vocês descerem um tiquinho, ele fala assim, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e perseguem, orai por aqueles que não gostam de vocês e vos maltratam.
Vocês rezam por aquelas pessoas que vocês não gostam? Reza nada, né? Reza tudo o contrário, né? Falei, eu vou rezar não, filó. Vou não. Quero mais que ele bata o carro. E não é isso não. Nós temos que rezar, falar, Jesus, permita que essa pessoa te encontre. Porque ela é ruim assim, quer dizer, a vida dela está tão amarga, porque ela nunca encontrou nada tão doce quanto você. Por isso que ela é amarga, porque ela nunca encontrou nada docinho. É ou não é? Então, ajude o outro, a nossa função é ajudar o irmão. É nossa função ter olhar de misericórdia uns com os outros e falar, fulano, existe alguém doce que você não imagina. Ontem um adolescente de 12 anos foi me procurar, que queria conversar comigo. Situação social gravíssima, mãe prostituta, drogada, o pai violento, já bateu muito na mãe, já bateu nessa menina, etc. E ela falou comigo assim, tia Filó, eu quero ser diferente. Eu falei, meu bem, o fato da sua mãe ser uma prostituta e drogada, você não tem que repetir essa história. Você pode fazer a sua história diferente. Ela falou, o que eu faço, tia Filó? Eu falei, eu vou te dar o que eu tenho de melhor. E o que eu tenho de melhor chama Jesus. Você quer conhecer? Nós vamos conversar sobre ele. Ele pode te conduzir, te fazer de você uma grande mulher e feliz. Porque você pode mudar a sua história. Né? Falei, tome posse da sua vida e faça da sua vida algo que vale a pena. Você tem 12 anos e é linda. Linda, nós podemos fazer algo diferente disso. Então, ensinei, e eu estou com ódio do meu pai. Falei, não, nós vamos rezar pelo seu pai aqui agora, dentro do meu consultório. Não foi isso que Jesus mandou, ele mandou a gente perdoar. Você sabe que você tem sempre eu por perto. O que você precisar de mim, você pode me ligar, pode vir cá. Não há problema, fico muitas horas com você conversando, para mim é um prazer. Então, o quanto você precisa falar, vamos perdoar, porque o não perdoar nos faz mal. Fecha as nossas coisas. Sejam mais largos. Comece a rezar pelos inimigos. Vocês vão ver que interessante que é rezar pelos inimigos. Façam isso. Reza por aquela pessoa que te olha torto. Entrega para Jesus uma relação que você não tolera. Sabe quem falou isso? Abre lá em São Paulo, carta de Paulo aos Colossenses. Olha que bonitinho que ele falou. Quando a gente não der conta de mais nada, olha lá, Paulo aos Colossenses, olha lá, capítulo 3, versículo 13. Carta de São Paulo aos Colossenses. Acharam? São Paulo fala assim, suportai-vos uns aos outros. Quando não estiver dando para amar, suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos. Porque é importante que a gente caminhe em harmonia, em paz uns com os outros. Uma vez me chamaram para poder rezar numa casa. Deve ter uns 5 anos, isso eu não sei. Eu fui rezar numa casa que me chamaram. E aí nós reunidos rezando, um filho não foi, porque se o irmão fosse, ele não ia. E aí conversando, etc, etc, na palavra de Deus, esse rapaz falou comigo assim, mas se o meu irmão me procurar, eu já estou pronto para perdoar. Falei, seu coração já está aberto a perdoar? E por que ele é que tem que vir até você? Se você está pronto, vai você até ele. Como é que a gente coloca condições para amar, condições para acreditar, condições para perdoar? Mas eu só te perdoo se não, perdoa ou não perdoa. E aí foi tão interessante que isso chegou nele de um jeito tão forte, que no dia seguinte ele foi até a loja do irmão e falou assim, eu vim cá porque nós precisamos resolver a nossa vida. Não dá para ficar desse jeito. Resolver. Então, porque às vezes depende de uma atitude sua, alguém tem que ceder. Por que a gente tem que ficar parado no nosso ponto de vista? Deixa o outro pensar de outro jeito, ele está tendo um outro olhar. Por que tem que ser igualzinho eu quero? Não precisa. Tem tanta dificuldade de ceder. Por que eu sempre tenho que estar com a razão? Escuta o outro. Prestem atenção. Toma uma atitude que promova a vida. Jesus veio para te promover a sua vida, para te levantar e falar com você que você é filha de Deus, amada. Como é que você vai mostrar isso para alguém? Fazendo isso. Eu tenho uma coisa que me preocupa muito, que esses dias eu andei discutindo lá no meu grupo de oração, é como que a gente dissocia ir à igreja e trabalhar, ou viver. É como se Deus só existisse dentro da igreja e na nossa vida lá fora ele não existisse.
Se Jesus não for a minha continuidade aonde eu estiver, então tem uma coisa errada. Eu entro no ambiente de trabalho e está difícil alguém que eu não gosto, chama Jesus. Fala, Gê, me ajuda a olhar para ele com o seu olhar. Me ajuda a caminhar no amor. Jesus tem que entrar com vocês, senão tem uma coisa errada. Senão não é esse Deus da vida que eu posso mostrar para o outro. Por que você reza? Alguém pode falar. Por que você vem à missa? Por que você vem no grupo de oração? Se a sua vida não condiz, não é? A nossa vida tem que revelar Jesus, apesar de não abrir a boca. Nós não precisamos de abrir a boca, não. Se tivermos oportunidade, você tem que conhecer a palavra e falar na palavra. Mas a sua vida tem que revelar Jesus. Senão tem uma coisa errada. Aí eu acredito em Jesus, mas ele fez uma sacanagem comigo, eu vou fazer dobrada com ele? Ué, então que Deus que você crê? Ou então você não encontrou profundamente com Jesus, tem uma coisa errada. Esses dias, não sei, acho que foi uma criança lá no CTI, uma criança lá no CTI, pequenininha e estava muito grave, tinha que passar por várias etapas de cirurgia, e a família muito angustiada, o casal muito novinho, e a avó conversando comigo, eu falei com ela, Deus fará. A senhora pode ter certeza que Deus fará. Essa criança volta para casa. Deus fará. Aí ela falou comigo, doutora Flamengo, mas será? Eu falei, só você rezou para Jesus errado. Se vocês rezarem para Jesus certo, vai dar tudo certo. Agora, só se vocês focarem de Deus, não estou entendendo a dúvida. Falou, ele escutou. Não tem jeito, ele não é surdo, ele escuta, ele vê e ele faz. O problema é que a gente duvida o tempo inteiro, então a gente não consegue perdoar, não. A gente não consegue fazer nada, porque a gente não confia na misericórdia de Deus. Então, uma vez falaram com Jesus assim, criticaram ele. Olha, ele come com aqueles que são pecadores. Jesus falou a seguinte frase, aprendam comigo. Eu não quero sacrifício, eu quero a misericórdia. Como é que está sendo a nossa misericórdia uns com os outros, gente? Como é que é a nossa misericórdia uns com os outros? Então vamos aprender a ser misericordiosos. Primeiro comigo. Gostaria que vocês saíssem de hoje dessa pregação reconciliados com vocês. Que vocês começassem a pensar na vida de vocês. Fizessem as pazes com a história de vida de vocês. Fizessem um resgate com Deus. Reconcilia com Ele. Deus não precisa reconciliar conosco, nossa, porque já reconciliou há muito tempo. E Ele nunca nos abandonou, nunca saiu de perto de nós. Nós saímos de perto dEle. Ele está ali firme, agarradinho em nós. De vez em quando a gente lembra que Ele está do lado, de vez em quando a gente acha que Ele sumiu. Mas a gente é que precisa estar atento e se reconciliar com Ele. Porque todos os dias Deus abre os braços e fala, oi querida. Quando você fala, meu Deus, eu preciso de você. Ele fala, pois não. Ele não vira para você e fala, mas você estava sumido, hein? Aquele dia você fez tal coisa. O nosso passado está na mão de Deus. E Ele já limpou, já resolveu. Nós temos que viver o presente, que o futuro para Ele também pertence. Ele transforma. Então preste atenção no que vocês estão fazendo na caminhada de vocês. Que nós estamos aqui para tratar uns dos outros da melhor maneira. Porque Ele pediu que a gente nos amássemos como uns aos outros, como Ele nos amou. São Paulo fala na carta dele aos Colossenses que a gente tem a missão de levar a reconciliação. Reconciliem com Deus e com o outro. E às vezes a gente passa pela vida de mal da vida. Tem gente que anda de mal com o mundo. De mal com a vida. Tudo está ruim. Não existe pessoas que você encontra que blasfemam o dia inteiro, que reclamam o dia inteiro. Que tudo está ruim. Porque não consegue se reconciliar nem com eles mesmos. E o quanto a gente precisa ter misericórdia. E Jesus mostra isso para nós o dia inteiro, porque Ele tem misericórdia conosco. Com cada um de nós. Então repensem a caminhada de vocês. Repensem como é que está a caminhada de perdão. Como é que está o coração de vocês hoje? Tem muito rancor, tem muita mágoa. O que está acontecendo dentro do coração de vocês? Qual é a mágoa? O que estiver incomodando vocês, os relacionamentos que estiverem incomodando, aquela pessoa que você não convive bem, mostra para Jesus. Apresenta para Ele.
Fala, Jesus, eu queria te apresentar isso aqui, aquela pessoa, não dou conta de conviver direito. E quando vocês assustarem, vocês estarão tão bem com outros, e falam assim, mas como é que foi que aconteceu mesmo? Jesus. E agora eu queria falar com vocês que, se tem alguma situação na vida de vocês que vocês têm mágoa, e acham que Deus poderia ter feito diferente, perdoem Ele. Porque às vezes a gente fica magoado com Deus porque a gente não tem a consciência, primeiro, que Ele é perfeito, o Senhor de todas as coisas. Segundo, porque a gente sofre profundamente porque nós somos apegados demais a tudo e a gente acha que é dono de tudo. A gente não é dono nem da gente. Isso aqui é uma tenda provisória. E nós vamos todos voltar para a casa do Pai. Então, por mais difícil que seja uma situação acontecendo na sua vida, seja grato ao que você já viveu. E se aquela situação saiu do seu controle, entregue na mão do Senhor. Fala, apesar de eu não entender nada, Senhor, nada, eu aceito e te peço a graça de dar conta de viver isso. Peça a Ele. Nada me pertence. A gente precisa treinar a entender o que é isso. Nada me pertence. Meus filhos não me pertencem, eu não me pertenço, minha família não me pertence, nada me pertence. A gente precisa começar a trabalhar o nosso apego, porque o nosso apego nos leva a sofrimentos demais. Que a gente quer segurar tudo, não somos dono de nada. Então, aprendam a trabalhar isso. Tudo é do Pai, nada é meu. Isso eu tenho que falar com os pais todos os dias no CTI. Eu falo, o filho é seu, né? Você está achando? Deus te deu para cuidar. Mas de verdade ele é de quem mesmo? Do Pai. Então agora nós vamos entrar em oração, eu falo com os pais, e nós vamos entregar para Jesus. Do ponto de vista médico, estamos trabalhando. E o Senhor fará o que for melhor. Eu não sei qual é o melhor. Eu falo que vocês ficam me olhando falando assim, mas e aí? Mas e aí? Vocês estão querendo que eu dê uma previsão de o que vai acontecer. Se eu der previsão, eu sou louca. Só tem um que sabe de todas as coisas, que é Deus. Então vamos aprender a trabalhar nisso. Vamos sair daqui levando reconciliação. Vamos levar mais amor na nossa vida. Vamos caminhar como quem é filho de Deus. A nossa essência é amor, porque Deus é amor. Às vezes a gente insiste em ser aquela pessoa insuportável na vida do outro. Vamos trabalhar todos os nossos defeitos que a gente já tem consciência. E se vocês não tiverem consciência do resto, fala com Jesus. Cura aquilo que você sabe que eu tenho, que nem eu sei. Mas Ele sabe. Entrega. Não tenha medo de falar com Ele. Faça, Jesus, isso aqui. Mostra para Ele. Porque Ele é tão delicado que Ele não vai te invadir. Mostra. Esse defeito me incomoda, Jesus. Trabalhe ele para mim, para que eu possa fazer ele de um jeito diferente. Vá treinando, porque vocês vão receber tanta misericórdia, porque aí nós vamos entrar naquela frase que foi mal traduzida, Deus me perdoe, quando fala assim, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Na verdade, essa perfeição não é de não errar. Na verdade, o que quer dizer é, seja completo. Comece a viver os mistérios do Pai. Comece a entender e entrar na dimensão do mistério de Deus. Comece a viver na terra o seu céu. Quando você entender a questão do perdão e começar a praticar, aí vocês serão perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Na verdade, vocês serão completos, inteiros, porque Jesus não quer nenhum de nós fragmentado. Ele nos quer inteiro. E que dificuldade nós temos de ser inteiro em tudo que a gente faz? A gente é pedaço. Tem nada que me incomoda mais. Fala assim, você achou a sua cara metade? Fala, não sou metade não, eu sou inteira. Não tem nada meu perdido não, ué. Que cara metade? Porque você é metade, eu não estou acostumado a receber metade não. É tudo ou nada. Deus quer a gente inteiro, é tudo. E a gente faz a questão absoluta de ser migalha. Então, presta atenção o que vocês estão fazendo da vida de vocês. A proposta de Jesus é, amem muito. Só quem ama, perdoa. Se nós estamos perdoando pouco, é porque estamos amando pouco. Não temos saída. E eu gostaria só de para terminar, lembrar vocês que o perdão não é uma exigência de Deus. Deus não nos exige perdoar. Mas a gente perdoa porque a gente reconhece que somos tão perdoados por Deus que eu não posso fazer outra coisa por você ou por outro que nos for
a mesma coisa que Ele faz por mim. É assim que a gente pode revelar Jesus. Alguém vai chegar perto de você e falar, mas por que você está fazendo isso? Fala, porque Jesus faz por mim tão mais, que é só assim que eu posso lembrá-lo aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus.